Olá, seja bem-vindo ao Estudo Bíblico. Aqui é o pastor Robson da Unadura Joinville. Tenho a alegria de estar com vocês para esse momento tão especial estudando a Palavra de Deus. Aliás, hoje é um dia muito especial que nós estamos inaugurando um novo cenário. Exatamente, né? É o Estudo Bíblico revista e atualizada, né? Ou revistou e atualizado, né? Mas, gente, bom demais. Olha como é que você pode ver aí cores. Não é mais só o nosso fundo branco, bom demais. Verdade, estamos num novo ambiente, novo espaço, tudo para servir você da melhor forma possível, com conteúdo que é essencial para a sua caminhada de fé, conteúdo que vai lhe ajudar a compreender como seguir a Cristo, como viver os propósitos de Deus. Por falar nisso, a nossa pergunta de hoje é: suas escolhas estão te afastando ou aproximando de Deus? Com essa pergunta, nós queremos chamar a sua atenção para algo. A forma como nós estamos definindo a nossa vida, escolhendo, agindo, ela vai orientar diretamente o nosso relacionamento com Deus. E hoje nós vamos estudar Gênesis capítulo 13 e nesse texto nós vamos compreender de forma mais clara e profunda como nós podemos fazer boas escolhas, princípios que devem direcionar nossas escolhas. Mas falando de Gênesis, é um livro interessante da Bíblia, não é, Gu? É muito interessante, muito bom, gente. Inclusive, a gente acabou de sair do tema a origem, a gente acabou de sair do tema que iniciou, então, ali o ano falando sobre Gênesis. Eu acho que é bem legal a gente reforçar um pouco de alguns conceitos de Gênesis de uma maneira bem pontual para que você tenha aí bem claro na tua mente, né? Basicamente, gente, nós hoje vamos falar sobre o capítulo 13. E o capítulo 13, ele é bem diferente daquilo que a gente vinha conversando do capítulo 1 em diante de Gênesis. Para que você entenda, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, ele tem como objetivo mostrar tanto o início da história de Deus com o mundo, com a criação, com Adão e Eva, com a humanidade, quanto também mostrar o início da história de Deus com um povo, o povo de Israel, o povo da descendência de Abraão. Então, do capítulo 1 ao 11 de Gênesis, nós vemos o quê? Assuntos como criação, queda, pecado, rebelião contra o Criador e também o início de uma expectativa pela salvação, da expectativa pela redenção. E aí então a gente vai vendo capítulo após capítulo, do 1 ao 11, as consequências do pecado, as marcas do pecado e como isso se desenvolve. Aí então a gente chega num outro bloco, não mais o 1 ao 11, onde está se falando de Deus e a humanidade, mas do 12 em diante, onde está se falando de Deus e do chamado de um povo, o povo de Deus, o povo da descendência de Abraão. Capítulo 12 é o capítulo do chamado de Abraão, onde Abraão é chamado lá de Ur dos Caldeus. Ele não era um israelita, ele não era alguém que já morava na terra prometida, ele é chamado da região de Ur dos Caldeus para ir para a terra que o Senhor, o seu Deus, iria lhe mostrar. Ele então obedece, vai, se muda, chega ainda no capítulo 12, nesse contexto de terra prometida, nesse contexto de Canaã, mas começa a enfrentar também uma severa fome naquela região, até que ele precisa ir para o Egito. Lá no Egito acontece algo bem interessante, né, Rob? Ele precisa chegar lá, ele está todo meio que desconcertado, as pessoas vêm questionar ele, quem é a mulher que está com ele, Sara. Ele tem toda aquela situação lá de falar que Sara, na verdade, era a irmã dele, não era a esposa. Enfim, a gente vê todo um cenário de chamado da parte de Deus, de obediência de Abraão, mas também de algumas confusões ali acontecendo e que agora no capítulo 13 vai ser então o retorno deles do Egito, que eles foram lá por causa da fome em Canaã, retornando agora então ele, a sua esposa Sara, seus parentes, trabalhadores e outras coisas que migraram junto com ele por causa da fome, retornando a essa terra prometida, né? Mas Gênesis, então, agora, esse texto que a gente vai ler e o restante do livro é basicamente o relato da história da salvação, da redenção de Deus, que ele faz essa redenção por meio de um povo escolhido, o povo de Israel, por meio aqui da figura de Abraão, né? Exatamente. E uma coisa que fica bastante clara nesse início da história de Abraão é que Deus escolhe homens e vai trabalhando em seu caráter, refinando, instruindo, direcionando. Você olha para esse Abraão que foi escolhido e aí você pensa, sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que te mostrarei, aí em ti serão benditas todas as famílias da terra. Pronto, esse é um homem preparado, pronto, completo. E você percebe, né, por essa história que o Gustavo já comentou, que ele não é tão completo, tão preparado, tão perfeito. Você já percebe suas limitações. Até porque
Lembrando que já falamos no início de Gênesis, na origem, né? Gênesis conta a história de um Deus amoroso e bondoso que está redimindo o seu povo. Portanto, Gênesis apresenta Deus como o Senhor dessa história e Ele é quem sustenta essa promessa de forma muito clara. É isso que nós percebemos. E eu chamo então a sua atenção para Gênesis capítulo 13, a partir do versículo 1, onde está escrito: Abrão saiu do Egito e subiu para o Neguebe, junto com sua mulher, com Ló e com tudo o que possuíam. Abrão era muito rico e tinha muitos rebanhos, prata e ouro. Do Neguebe prosseguiram em sua jornada, acampando ao longo do caminho em direção a Betel. Por fim, armaram as tendas entre Betel e Ai, onde haviam acampado anteriormente, e onde Abrão havia construído um altar. Ali, Abrão invocou o nome do Senhor outra vez. Ló, que viajava com Abrão, também havia enriquecido e possuía rebanhos e ovelhas, gado e muitas tendas. Os recursos da terra, porém, não eram suficientes para sustentar Abrão e Ló, com todos os seus rebanhos vivendo tão próximos um do outro. Logo surgiram desentendimentos entre os pastores e Abrão e Ló. Naquele tempo, os cananeus e os ferezeus também viviam na terra. Então Abrão disse a Ló: não haja conflito entre nós ou entre nossos pastores, afinal somos parentes próximos. A região inteira está à sua disposição. Escolha a parte da terra que desejar e nos separaremos. Se você escolher as terras à esquerda, ficarei com as terras à direita. Se preferir as terras à direita, ficarei com as terras à esquerda. Ló olhou demoradamente para as planícies férteis do Jordão na direção de Zoar. A região toda era bem irrigada, como o jardim do Senhor ou como a terra do Egito. Isso foi antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu para si todo o vale do Jordão a leste de onde estavam. Partiu para lá e se separou de seu tio Abrão. Assim, Abrão continuou na terra de Canaã e Ló mudou suas tendas para um lugar próximo de Sodoma e se estabeleceu entre as cidades da planície. O povo dessa região, porém, era extremamente perverso e vivia pecando contra o Senhor. Depois que Ló partiu, o Senhor disse a Abrão: olhe até onde sua vista alcançar, em todas as direções, norte, sul, leste e oeste. Toda essa terra que você está vendo, até onde sua vista alcança, eu dou a você e aos seus descendentes como propriedade para sempre. Eu lhe darei tantos descendentes quanto o pó da terra, de modo que, se possível contar o pó da terra, seria possível contar os seus descendentes. Vai, percorra a terra em todas as direções, porque eu a dou a você. Então Abrão mudou seu acampamento para Hebrom e se estabeleceu junto ao bosque dos carvalhos que pertenciam a Manre. Ali construiu mais um altar ao Senhor. Muito bom, gente. Quero chamar aqui então a atenção de vocês para esse texto, que nós temos algumas coisas acontecendo. Primeiramente, o retorno de Abrão com a sua família para a terra de Canaã. Como o Gustavo mencionou anteriormente, ele tinha ido ao Egito buscando provisão, mantimento, enfim, eles tinham procurado um lugar de escape num tempo de sofrimento, de escassez. Porém, agora eles retornam do Egito e vão em direção a essa terra que é reconhecida como a terra que Deus separou para eles. Abrão está com a sua esposa e com Ló, que é o seu sobrinho. Detalhe, para eles saírem de Ur dos Caldeus em direção a essa terra, é um sinal de que eles acreditaram na promessa desse Deus que falou com Abrão. E Ló, da mesma forma, seguiu seu tio Abraão, ou Abrão na época, porque também acreditava que esse Deus tinha lhe dado essa promessa. De alguma forma, há uma relação entre seguir junto e ter uma convicção sobre uma orientação divina. Algo importante também que esse texto mostra é que no versículo 2 declara que ele era muito rico, tinha muita prata e muito ouro.
essa estadia no Egito proporcionou a Abrão acumular muita riqueza. E você percebe que esse é um sinal do favor de Deus sobre a vida dele. Então, Abrão está sendo abençoado por Deus com riqueza. E esse sinal do favor de Deus marca até mesmo o progresso que ele vai ter em sua vida, o desenvolvimento, os lugares onde ele vai chegar, as ações que ele vai ter, como, por exemplo, o momento em que ele vai dar o dízimo, como uma expressão da sua honra ao Senhor, quando ele encontra com Melquisedeque. Tudo isso mostra o favor de Deus sobre ele, de alguma forma muito clara. O texto quer expressar: Deus está abençoando Abrão. E ele, em contrapartida, está buscando a comunhão com Deus. Ele foi para Betel, um lugar onde se estabeleceu um centro de culto, realmente, de adoração a Deus. Lá ele construiu um altar ao Senhor, e isso mostra que ele estava clamando o nome do Senhor, reconhecendo Deus sobre a sua vida. Inclusive, alguns comentaristas chegam a dizer: é um sinal da sua restauração, é um sinal de que ele está se voltando para Deus. Afinal de contas, quando ele foi para o Egito, ele deu aquela derrapada, ele deu aquela perdida na caminhada. Porém, quando ele volta para Canaã, ele expressa sua comunhão com o Criador e com o Deus que o chamou, e a aliança que ele tem com esse Deus, oferecendo ou realizando esse ato de oferecer algo diante do altar ao Senhor. É bem legal porque mesmo em meio a esse contexto aqui de uma história onde a gente vê agora questões concretas, né? Bom, eles se mudaram para Canaã, houve fome, eles precisaram ir buscar o lugar onde havia comida armazenada. E aqui é bem interessante, né? Essa relação entre terra prometida e Egito é uma relação que na escritura inteira aparece em vários momentos, né? Aqui Abraão indo ao Egito e retornando. Mais para frente a gente vai ver José, a família dos descendentes então de Jacó, o povo de Israel depois retornando com Moisés. A gente vai ver que Jesus também depois, se você lembra, lá no Novo Testamento também, num período crítico, eles também recorreram ao Egito e retornaram depois ao contexto da Terra Prometida. Então, olha só que interessante. O Egito aqui ele é usado em muitos momentos das Escrituras como uma terra, um lugar onde o povo de Deus encontra comida, encontra provisão, encontra de alguma maneira algo que seria importante para a manutenção e sobrevivência deles. Mas nunca o Egito é o destino final da promessa de Deus para aquele povo ou para aquelas pessoas. Sempre eles precisam retornar à Terra Prometida, sempre eles precisam estar no lugar onde Deus prometeu, onde Deus preparou. E o que eu acho interessante aqui, né? É interessante olhar para essas figuras e perceber que mesmo elementos que podem ser bons, mesmo elementos que podem ser necessários em meio à caminhada, aqui no caso de Abraão, no início do seu chamado, depois a gente vai ver em Jesus, a gente vai ver lá em Moisés, em José. Mesmo esses elementos, por exemplo, o Egito foi necessário para eles nesse momento de fome e foi bênção em alguns sentidos, né? Enriquecimento, crescimento populacional, crescimento em recursos, mas ainda assim, estar ali ou permanecer ali significava um afastamento também de Deus. E é interessante alguns comentaristas observarem isso, de que o retorno à Terra Prometida, esse retorno sendo vinculado a uma adoração, sendo vinculado a um culto, e é culto aqui em dois momentos, né? Tanto na chegada deles, já tem um momento de culto, quanto no final do texto tem a construção de um novo altar para ter mais culto ainda. Isso é interpretado por muitos comentaristas justamente como um sinal, talvez até de um possível arrependimento assim de Abraão, a depender daquilo que estava acontecendo com ele e das atitudes que ele teve no Egito, mas também principalmente de um se recolocar no caminho da promessa de Deus. E é óbvio, né? Deus aqui é como esse ator, esse responsável, esse autor que sempre traz de volta o seu povo para o caminho da promessa e tenta sempre manter essa aliança, manter essa promessa de uma maneira firme, sólida, coerente e que ao passar do tempo, mesmo que em meio a erros e vacilos, havendo arrependimento, há o retorno ao caminho da promessa e o retorno ao caminho da promessa é marcado aqui também pela adoração. Exatamente. E você vê no texto, na sequência desse texto, o que aconteceu com Ló e Abrão
tendo em vista que eles estavam acumulando riqueza, né? Como eu coloquei até aqui, eles acumularam riqueza, fizeram um culto ao Senhor, vamos usar essa expressão para falar sobre o altar que foi levantado em adoração ao Senhor. E você percebe que tanto Ló quanto Abrão, eles conseguiram acumular muitas riquezas. Porém, esse acúmulo de riquezas trouxe alguns desafios. Os pastores dos rebanhos, eles ficaram com espaço para cuidar dos seus animais como um espaço mais reduzido, mais restrito, e, consequentemente, eles tiveram um atrito entre si. Quem vai cuidar daqui, quem vai cuidar de lá, quem vai ficar aqui, quem vai tomar água primeiro, quem vai comer dessa pastagem, enfim. Eles começaram a discutir entre si. E no versículo 8, Abrão, ele teve uma atitude pacificadora, uma atitude de sabedoria, que eu classifico aqui como sendo algo muito importante. Ele chegou para o seu sobrinho e disse: olha, nós somos parentes próximos, nós não vamos brigar por isso. Não é uma questão que os dois estão morrendo de fome. Ambos estão com muito, tem muita provisão. Então, é importante que a gente viva em paz. Mas o mais importante, quando ele diz para o seu sobrinho: se você for para a direita, eu vou para a esquerda, ele deixou claro o seguinte: eu confio na provisão que eu recebo do Senhor. Uma lição que no capítulo 12 ele ainda não tinha entendido, não tinha aprendido, ele tinha muito medo ainda. Tanto é que ele usou aquele jogo de cintura, aquela mentira, meia-verdade, para que ele pudesse proteger a si mesmo e proteger a sua família. Agora não, agora ele foi muito claro em dizer: vai para a direita, eu vou para a esquerda, o lado que você for eu estarei no outro, eu tenho uma convicção, eu vou tomar essa atitude como sendo uma demonstração da minha confiança, da minha fé naquele que me enviou para essa terra, de acordo com o propósito que ele tem. É bem interessante porque aqui, realmente, a gente vê depois, né, Abraão, pai da fé e tudo mais, mas aqui é interessante observar o quanto que realmente muito do movimento, da ação e das decisões dele precisavam ser por fé. Primeiro, obviamente, o chamado, né? Eu estou lá em Ur dos Caldeus, vivendo minha vida, escuto uma voz, um Deus se revela para mim, diz que Ele é o Deus verdadeiro e pede para eu ir para uma terra que Ele vai me mostrar. Eu obedeço, eu aceito, ainda num processo onde eu também estou sendo transformado, onde eu progressivamente vou conhecendo mais quem é esse Deus à medida que Ele vai se revelando a mim. Chego lá, toda essa terra ainda não é minha. Ele prometeu que eu ia para uma terra prometida que Ele me daria, mas essa terra tem outros povos lá, tem outras pessoas lá. De repente vem uma fome, eu tenho que ir para o Egito, eu vou para o Egito, aí vem as minhas inseguranças, vem os meus traumas, vem os meus medos, vem a minha tentativa de eu controlar a situação, de eu manipular a situação, que é o que ele faz no capítulo 12, você pode ler. Aí então eles retornam para lá e no movimento aqui agora de afirmar uma fé, uma confiança em Deus, é bem interessante porque essa fé ela parte aqui de uma origem deles estarem agora com uma propriedade grande, larga, os dois têm prosperidade. E aí Abraão não tem receio de perder essa prosperidade também, ou de talvez ficar com o terreno pior. E aí por conta disso enfraquecer ou empobrecer. Não, ele diz: olha lá, escolhe, muito numa confiança de que independente de onde eu ficar, independente do contexto que eu tiver dentro dessa terra, se eu estiver debaixo da promessa de Deus, eu estou debaixo da bênção de Deus e Deus vai me fazer ser abençoado, bem cuidado e vai dar boa, vai dar certo aqui. E diante disso, a gente vê então que mesmo em meio a bênçãos, mesmo em meio à prosperidade, há também desafios aqui que precisam ser gerenciados por meio deles. Mas aí então é interessante, em meio aqui, essa decisão de Ló e de Abraão e essa escolha, que dá para perceber uma decisão muito ativa de que Abraão confia plenamente naquilo que Deus vai fazer e por fé. Beleza, ele havia enriquecido, ele havia construído, mas ele volta agora para a terra prometida e tem outros povos lá, tem cananeus, tem povos vizinhos, tem outras culturas. Opa, ainda não é a minha terra. Então era uma promessa de Deus, essa promessa em certo sentido já está se cumprindo, mas num outro sentido, de uma propriedade completamente nossa, para a minha descendência, ainda não estou enxergando, ainda é uma realidade futura. Mas ainda assim eu creio, e o fato de eu crer testemunha hoje, impacta hoje das minhas decisões, das minhas escolhas,
ao ponto de fazer ele ser sábio. Bom, nós estamos no contexto que estamos, nós temos essa prosperidade, mas acima disso não é só pela prosperidade ou por já termos bons recursos, não. É porque nós temos o Deus que envia provisão ao nosso lado, nós temos o provedor do nosso lado. Não pela provisão, mas pelo provedor. E se temos a Ele, isso tanto encoraja aqui a abrir mão, quanto encoraja a própria generosidade, né? É um ato até de generosidade essa questão dele deixar aqui Ló, seu sobrinho, também ter decisões e escolher à medida em que ele observa aqueles terrenos, né? Exatamente. E a escolha de Ló é muito interessante, porque é uma escolha baseada no que está diante dos olhos dele. Ló, ele olha demoradamente, ou seja, ele percebe os detalhes. Qual vai ser a melhor terra para os meus rebanhos? E ele escolhe as planícies férteis do Vale do Jordão, na direção de Zoar. E o texto diz que era uma região muito irrigada, como o jardim do Senhor, fazendo uma referência aqui ao jardim do Éden, um lugar onde o Senhor, ele providenciava essa provisão, as necessidades completas. E também diz que é parecido com a terra do Egito, que era uma terra muito fértil e reconhecida como sendo um lugar muito bom. Detalhe, antes de Deus destruir Sodoma e Gomorra, o texto inclusive traz essa ênfase para a percepção de que Deus tinha nessa terra de Canaã um espaço onde visivelmente já se tinha a provisão, visivelmente já se tinha uma resposta. Então, Ló, ele escolheu essa região e Abrão, ele foi para a direção contrária, uma direção que está chamado de Carvalhos de Manre, ou de Manre. Enfim, é uma região que é completamente diferente, onde não se tinha aparentemente toda essa fertilidade, toda essa provisão, onde aparentemente não se estava tão bem posicionado para você criar esses rebanhos e então se desenvolver. Mas o que chama atenção é que na escolha de Ló, ele ficou próximo a Sodoma, um lugar de perversidade, onde as pessoas viviam pecando contra o Senhor. Era uma cidade reconhecida como sendo um antro de pessoas que estavam se entregando aos prazeres, aos desejos da sua própria carne. Você vai lembrar que em Gênesis a pecaminosidade ela é apresentada de uma forma muito clara. Desde o pecado de Adão, depois você vai ter alguns eventos que são bem emblemáticos sobre a pecaminosidade do ser humano e as suas consequências. E Sodoma é uma das cidades que vai trazer de forma muito clara, de forma emblemática, como a pecaminosidade de um povo pode trazer consequências terríveis para esse povo e para quem habita nesse povo. Então, o que você percebe? Ló, ele pensou que a provisão que ele necessitava, tudo que ele buscava, dependia de ter as garantias, de ter a segurança física, de ter aquilo guardado, seguro diante dos seus olhos. Mas a partir do versículo 14, Deus conversa com Abraão, e quando Deus fala com Abraão, Deus diz: Abraão, olhe em todas as direções, norte, sul, leste, oeste. Ou seja, não importa que você foi para o lado esquerdo, não importa que você foi para um lado que não tem tanta visibilidade ou que visivelmente não é tão próspero. Eu quero dizer para você que essa terra que você está vendo com a sua vista, eu vou deixar com a sua posteridade para sempre. Ou seja, eu tenho essa herança para você como eu prometi lá atrás. Primeira coisa que fica aqui muito forte, né, na nossa percepção do texto, da interpretação do texto, é que Deus está falando com Abraão. Mais uma vez, Deus está dando para Abraão essa convicção sobre a presença dele e também sobre o propósito que ele mantém na vida de Abraão. E Deus diz: não somente a terra eu vou dar para você,
mas também eu vou dar para você descendência, são muitos filhos. Eu vou fazer com que os seus filhos sejam numerosos e você vai em todas as direções da terra tomar posse desse lugar, mas também você vai ter pessoas que vão fazer a diferença em todos esses lugares. Portanto, Deus deu para Abrão uma convicção, uma certeza sobre aquilo que ele queria fazer em sua vida. Por isso que eu até coloquei aqui algumas das ideias que esse texto vai apresentando. Por exemplo, crescimento de riquezas causa tensão. Quando uma pessoa ela começa a crescer os seus bens, ele vai ter muitos problemas a mais para lidar na sua caminhada. Deus é o provedor, é uma verdade que precisa ficar de forma muito categórica na nossa mente a partir desse texto. Mas também Deus é aquele que garante os meus direitos. Quais direitos? O que Ele quer me dar, o que Ele quer fazer na minha vida, o que Ele tem na minha história. Não necessariamente de me tornar alguém rico, não necessariamente de me dar tudo aquilo que eu desejo e oro, mas de conceder a mim tudo que é necessário para que eu viva os propósitos que Ele tem na minha vida. Então não importa se por causa dessa tensão, Abrão ele perdeu a oportunidade de estar na planície que tinha maior fertilidade diante dos olhos, que era o Vale do Jordão. Não importa isso. O que mais importa é que Deus estava com ele, que o provedor estava com ele, e o provedor estava garantindo tanto uma terra quanto uma posteridade que tem a ver com o propósito que ele estabeleceu. Deixando claro e evidente que a importância maior que Deus dá às coisas que Ele entrega sobre as nossas vidas está relacionada ao objetivo que Ele tem e ao propósito que Ele estabeleceu em nossa história. É bem interessante porque, enfim, essa escolha de Ló, ela não necessariamente precisaria ter dado ruim. No final a gente vai saber que, enfim, Sodoma, Gomorra são fulminados, dá ruim, mas não necessariamente, né? Mas o que é interessante perceber? É interessante perceber que o que está em jogo aqui é a provisão de Deus e a convicção das promessas de Deus. Está em jogo aqui perceber que mesmo que as evidências exteriores, mesmo que as evidências e a lógica e as respostas e os argumentos lógicos desses dias, das pessoas, dos contextos, dos recursos, daquilo que se tem a oferecer num lugar, mesmo que tudo isso seja positivo e aparentemente positivo, ainda assim tem chance de dar ruim. Tem chance de dar ruim. Agora, por outro lado, ainda que um lugar bom ou ruim, ainda que um lugar mais próspero ou menos próspero, mas estando com o Senhor e debaixo da promessa do Senhor, a garantia não de uma vida que só vai dar boa, que não vai ter problema, não, mas a garantia de viver sempre debaixo dessa promessa, ela permanece, ela se perdura. Por quê? Porque Deus é o garantidor das suas promessas, Deus é o garantidor daquilo que Ele faz, daquilo que Ele chama, daquilo que Ele executa. Por isso que aqui na escolha de Abraão, ou na atitude de Abraão, em primeiro lugar, generosa. Ló, então, bom, já que o meu tio disse que eu posso escolher onde ir, eu vou escolher o melhor, né? Óbvio. Ele foi para o lugar que era melhor, mas isso tanto não é uma perda para Abraão, pelo contrário, é um ganho em reafirmar que a provisão dele é o provedor, que Deus é o seu provedor, que Deus é a sua fonte de confiança, que Deus é aquele que precisa estar ao seu lado. Se o lugar for bom também, ajudar, ótimo, mas não é esse o fator definitivo. O fator definitivo é Deus e as suas promessas, e quando Deus e as suas promessas são o fator definitivo, a gente percebe que mesmo diante de uma renúncia que Abraão faz, porque afinal de contas ele teria o direito, ele poderia ter escolhido. Então, mesmo diante dessa renúncia que ele faz, o que permanece e perdura é que Deus traz e alimenta ainda mais as suas promessas. Esse é o diálogo de Deus com Abraão. É um diálogo de promessas, de reforçar promessas com ele. E qual que é a resposta que Abraão traz? Adoração. É uma resposta que não é uma resposta afirmativa do tipo assim, Deus, eu já estou vendo as bênçãos, Deus, já estou vendo que está dando certo, não. Mas é uma resposta de fé. Deus, eu entendi as tuas promessas, eu estou seguindo para esse caminho onde eu abri mão daquilo que era o melhor, aparentemente melhor, mas eu sei que aqui eu estou também debaixo das tuas promessas. E a minha resposta para você é uma resposta de declaração de fé, ou seja, é uma resposta de adoração. Muito bom, muito bom. E essa reflexão, né, nos mostra
o quanto é necessário nós expressarmos com nossas escolhas a nossa confiança em Deus. Não basta uma declaração, eu confio em Deus com a minha vida, eu entrego ao Senhor a minha vida. Meus atos, aquilo que eu estou decidindo, vai apontar exatamente nessa direção, ou precisa apontar também nessa direção. Abraão fez questão de todas as formas estabelecer a sua confiança em Deus, e como o Gustavo mencionou, no último versículo, capítulo 13, ele faz ou constrói mais um altar ao Senhor, agora no novo lugar onde ele se estabelece, nesses carvalhos que ele estabeleceu, a sua família, enfim, a sua propriedade, os seus bens, tudo que ele tinha, ele estabeleceu nessa região. E ali ele fez um altar ao Senhor em reconhecimento a Deus, que o culto não é uma realidade somente de quem está numa terra confortável, de quem está vivendo com tudo muito bem. Culto, essa decisão de levantar um altar ao Senhor, a decisão de se comprometer com Deus, é uma atitude constante na vida daqueles que o amam. Entendendo que essas promessas que Deus, ele declarou sobre Abrão, sobre a sua descendência, certamente elas irão se cumprir. E como povo de Deus, nós temos que ter essa convicção na provisão que Deus pode fazer nas nossas vidas. As nossas escolhas não podem ser voltadas para guardar ou proteger todas as coisas e nos dar segurança e estabelecer a nossa vida de forma plena. Nossas escolhas precisam refletir nossa confiança em Deus. Atos de fé realmente, onde nós sabemos, eu vou viver os propósitos de Deus, eu vou me entregar a Ele, por isso eu vou cumprir essa missão, eu vou para esse lugar, eu vou viver esse chamado. Enfim, todos esses atos, eles precisam expressar uma plena confiança em Deus, um pleno relacionamento que foi estabelecido com o nosso Criador. Eu creio que, enfim, essa plena confiança nas promessas de Deus nos leva a atitudes práticas que esse texto reconhece, que a gente ressaltou, que eu quero só, enfim, pontuar. Percebo, por exemplo, que a adoração a Deus em qualquer momento, em qualquer circunstância, é algo que só é possível uma vez que confiamos verdadeiramente nas promessas dele, porque, por exemplo, o retorno a Canaã, o retorno a Betel, o retorno de Abraão, não era um retorno certeiro. Ele saiu de lá por conta da fome, ele estava bem no Egito, mas ele estava agora retornando. E a expressão de adorar a Deus, mesmo em meio a incertezas, a qualquer contexto e situação, é também aqui uma expressão muito forte de confiar nas suas promessas. Outra, sobre essa escolha de Ló e de Abraão. Bom, é até interessante, escolher pela fé ou escolher pelas evidências, algumas vezes isso vai caminhar junto, Fé e evidências, mas algumas vezes não. Algumas vezes as evidências vão ser mais fatores para nos confundir ou nos enganar e nos afastar do que o olhar da fé vai nos levar a uma compreensão correta. Por isso, um coração alicerçado nas promessas do Senhor vai sempre dar preferência por uma vida diante daquilo que é promessa de Deus, diante daquilo que os olhos muitas vezes não veem, mas que a fé nos leva. Ainda uma vida de promessa de Deus, uma vida em paz com Deus, é uma vida que evita conflitos com outros. É interessante, ele poderia ter brigado com... já que os nossos pastores de ovelha estão brigando, também vamos nós brigar, Também vamos nós discutir, vamos nós nos desentender. Mas a atitude de Abraão aqui, demonstrando assim bons sinais desse chamado que Deus já havia nutrido no seu coração, demonstra uma disposição em não criar contendas, de uma disposição em querer fazer a manutenção da paz. E muitas vezes a manutenção da paz, ela vai colocar em xeque inseguranças nossas, do tipo, mas aqui a manutenção da paz significa eu abrir mão de coisas que me são garantidas. E aí, vai que daí eu fico sem nada. Mas é que tá, a promessa de Deus é o que me assegura e me permite ter uma atitude dessa, de abrir mão, de entrega, de renúncia, porque eu sei que Deus aqui está, inclusive, acima de tudo, E ainda, junto com tudo isso, a questão da generosidade, da expressão de gratidão, da expressão de confiança, da expressão do aguardar a provisão de Deus. Tudo isso que a gente vê o texto se encaminhando só é possível de maneira total e completa nos nossos relacionamentos, uma vez que confiamos totalmente em Deus. Porque,
muitas vezes a generosidade, muitas vezes a confiança numa provisão futura, muitas vezes essas coisas vão apontar para uma necessidade nossa hoje de ainda não enxergar essa realidade ou de talvez até perder hoje. Mas o ganho que teremos futuro com isso no Senhor, nas suas promessas, era muito maior. Aqui no caso Abraão, ele estava perdendo a princípio terras, propriedades, uma grande região boa, mas o ganho futuro que isso gerou na promessa de Deus para com ele, sua família e sua descendência foi algo muito maior, né? Maravilha, é isso aí, muito bom, bem colocado, inclusive, Gustavo, para a gente concluir, né, esse estudo bíblico que acontece nesse novo cenário, novo espaço. Aliás, vamos pedir para o pessoal comentar aqui embaixo, Exatamente. né, o que vocês acharam desse novo cenário, desse novo formato. Vocês têm a liberdade para comentar aqui também, compartilhar esse vídeo, curtir, é muito importante para nós que você participe também desse estudo bíblico. Obrigado pela sua presença, por ter assistido, compartilhe isso com outras pessoas. Deus abençoe sua vida, né? Isso aí. Semana que vem tem mais estudo bíblico. Mais estudo bíblico do Contra a Cultura, bom demais. Deus te abençoe, gente, uma ótima semana para todos vocês. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.